Perguntei se tinham dúvidas. Portanto, algumas aqui, sure, merecem resposta. Se consegue correr o Crysis, presumo que sim. Se a calculadora funciona, se até no Linux funciona, não é? O pessoal que faz reviews de sistemas operativos Linux não mostra sempre a calculadora, o calendário. Este tem estudo de ficheiros, tem browser, tem calculadora. Desempenho em jogos, eu não estou muito preocupado com isso para já. Houve mais que uma pessoa que me perguntou, como é óbvio. Mas eu deparei-me com uma situação bizarra no Windows 11, por acaso deparei. Mas vou responder aqui primeiro à mensagem do Mister, não sei o quê, que não consigo dizer o nome. Diz assim: qual o consumo de RAM padrão a iniciar, não sei o quê. Pá, só o Windows não sei, porque eu fiz upgrade. Instalei o Windows via o programa Insider, simplesmente por update, ok? É só... Eu expliquei nisso, que se não está no YouTube vai estar. Eu mostrei como é que é, para o caso eventualmente alguém não saber. Eu fiz dessa forma, portanto eu mantive tudo o que tinha instalado no Windows, mantive depois do update, e que eu tenha reparado até agora está tudo a funcionar. Portanto, não sei, o sistema operativo em si, não sei se está a utilizar mais ou menos memória RAM, mas o que eu posso dizer, porque eu até vou estando atento, é que a fazer as mesmas coisas, o consumo de memória está a mesma coisa. Pá, 100 ou 200 megas acima ou abaixo, mas está mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, eu estou com as cenas que eu tenho abertas para a live stream, ele está a utilizar 8 GB e meio, que é mais ou menos o comum. Com as cenas que eu tenho abertas, normalmente para a live stream está a usar 8 GB, que é na casa disso. O Bruno perguntou, e por acaso é uma boa pergunta, é uma coisa muito simples, mas que eu reparei na porcaria do Windows 11, que é mexer no que está quieto. O botão direito na barra de tarefas ainda dá para aceder aos tarefas? Não! Microsoft. Não. Os menus de contexto. Como é que estão os menus de contexto? Uma merda. Como é que está a performance? Já lá vamos a performance. Menu de contexto, eu já tinha mostrado, mas está uma merda porquê? Porque tu carregas aqui e só tens estas opções. Eu, se for numa pasta... não, esta não conta. Mas se foda. Só tens estas opções. Se for num fecheiro ou uma pasta vai ter mais uma coisa ou outra, ok? Mas se quiseres ter as opções completas tens que vir a mais opções. O que é extremamente irritante. Até pode ser interessante por ser mais simples. Quer dizer, simples à vista. Para mim é mais complicado. Irrita porque não tem opção, mas provavelmente vão ter. Há muitas coisas que a Microsoft está a adicionar. Mas vens aqui, por exemplo, tens estas opções. Mostrar mais opções, já aparecem mais opções. Que é o menu antigo, igual. E em termos de estética, eles já mudaram uma coisinha aqui. Num update que saiu hoje. Inclusivamente, já resolveu um problema. Como passo do Windows 10 para o Windows 11 já respondi, e há outro vídeo que responde isso. Vou lembrar mais uma vez, pela 50ª vez, eu não estou a recomendar a ninguém instalar o Windows 11. Até porque ele oficialmente não saiu em termos de versão final. É uma versão ainda beta, ok? Portanto, garantias nunca há por natureza, muito menos em beta, ok? Agora, em termos de desempenho, eu fiz testes básicos, só umas cenas sintéticas, para ver se notava alguma coisa estranha. E por acaso notei uma coisa estranha, que já está resolvido. Porque eu encontrei outras pessoas a testar e há dois tipos de resultados em termos de performance no Windows 11. Ou é exatamente a mesma coisa ou é melhor. Inclusivamente encontrei pessoal a fazer testes com um desempenho consideravelmente melhor. E eu achei estranho. Agora, sim, pode ser por ser de raiz. Mas eu como tinha feito uns testes por causa de um vídeo sobre o OBS no Cinebench e no TimeSpy, tinha feito isso há uns dias. E ainda era inclusivamente a mesma driver e não sei o quê. Inclusivamente a driver da Nvidia, a última, já diz que suporta o Windows 11. E vocês a escolherem a driver já podem marcar o Windows 11 quando vão escolher a driver da Nvidia. Mas a 47141 já suporta o Windows, quer dizer, diz lá o Windows 10, o Windows 11. Portanto, mesma driver, mesmos settings e não sei o quê, apenas mudando de sistema operativo com os mesmos programas. E no Cinebench eu perdi tipo 200 pontos. Quer dizer, subia um bocadinho, descia um bocadinho, mas 200 pontos.
esses 200 pontos é basicamente um empate. Primeiro porque é 200 pontos em 18.000 e porque existe algumas merdas de privacidade e telemetria e não sei o quê que eu por hábito desativo e que tinha desativado no Windows 10, mas como quero experimentar o Windows 11, entre aspas, como ele veio ao mundo, apenas alterando opções que ele nativamente me dá no painel de controle, sem inventar muito. Portanto, eu tenho mais coisas a correr no Windows 11 para esse efeito que tinha no Windows 10. E, portanto, certamente que será daí esta minúscula diferença que tem para a perda de desempenho no CPU. Ainda assim, na prática, é um empate, ok? Mas depois, como eu tinha feito testes no TimeSpy também, eu fui comparar. E no Windows 10 eu tinha tido o último teste, ou melhor, o teste com mais desempenho. Eu tinha tido no resultado de GPU 13.546 e de CPU 12.508. Ok, normal. Para o hardware que é, está normal. Mas no Windows 11 o desempenho de GPU caiu de 13.500 mais ou menos para 8.600, tipo assim a pique. E de CPU de 12.500 para 11.000. E eu, what? Repetidamente, o que é que aconteceu? E é exatamente por esse tipo de coisas que eu volto a frisar, é uma brincadeira, ok? O Windows 11 ainda tem coisinhas que estão verdes, o que é normal. A placa gráfica neste teste não conseguia trabalhar a mais ou menos 70%. E que não é suposto, não é gargalo de CPU. Naquele teste, até porque no outro tinha funcionado. Não é suposto, simplesmente. E flutuava entre 50% a 70%, subia de China, não passava dali. What? Isto foi feito sem o Resizable Bar ativado. Eu fui à BIOS, ativei o Resizable Bar. Não fosse funcionar melhor no Windows 11, não sei. Mas no Windows 10 eu testei sem. Ativei o Resizable Bar e ficou exatamente a mesma coisa. A GPU não passava daquilo. Não conseguia trabalhar mais. A placa gráfica estava a sobrar. E eu fui insistindo. Reiniciava o PC, confirmava tudo nos settings e não sei o quê. Reinstalei com o DDU a driver da Nvidia. Nada mudou. Até que do nada começou a dar. Funcionou bem e tive o mesmo desempenho. 13.400 e tal, portanto praticamente o mesmo, 100 pontinhos abaixo. E no CPU a mesma coisa, tive o mesmo desempenho que no Windows 10. Eu, ok, foi só assim um espirro. Repeti o teste, voltou o problema. E eu, olha, foda-se, não é? Depois, o que é que eu fiz? Para ver se era do cu, se era das calças, nos jogos que eu tenho instalados que têm benchmark e noutros benchmarks, Vela e Superposition, okay? Os benchmarks que eu tinha aqui no PC, abri-os todos, okay? Funciona bem em tudo. Naquele caso, não. Eu não estou a dizer que funciona mal com o benchmark, estou a dizer que do nada podes-te deparar com uma situação onde a placa gráfica não funciona bem, por exemplo, por incompatibilidade. O que é que aconteceu? Há umas horas atrás, há 2 horas atrás, não sei, pelo menos foi quando eu vi, saiu um update. E o update corrigiu de vez esse problema. Porque eu abri, fechei, reiniciei, ativei, desativei Resizable Bar e o problema simplesmente desapareceu. Agora, eu tive cenas bizarras que eu tive com o Windows 11 que eu queria comentar outra vez. Porque apesar de eu não recomendar, eu sei que há pessoas que estão curiosas, porque nós gostamos de coisas novas, mesmo que sejam inúteis para já. Sim, eu deparei-me com coisas estranhas que não me deparei no início. No início parecia-me que estava a funcionar tudo bem, porque estava. Quando eu comentei a primeira vez, estava a utilizar tipo há 24 horas e não me tinha deparado com nada de errado. Pormenorzinho que foi corrigido neste update. Não dá para mostrar porque a partilha de ecrã não apanha, mas quando vão instalar um programa ou abrir um programa como administrador, aparece aquele pop-up para vocês darem autorização como administrador, que eu não me lembro o nome da janela, mas sabem que é. Tu carregas sim ou não. Essa merda estava bugada, tipo, só esteticamente, em vez de sim ou não, dizia lembrar-me, que seria o sim, e um C, que seria o não. Corrigiu agora neste update, corrigiu. Agora, uma coisa que ainda bem que eu estava a experimentar, eu estava com uma versão do Kaspersky instalada, do antivírus, que eu não estou a recomendar usarem, mas também não estou a recomendar não usarem, abstenho-me disso, mas estava instalado, e quando eu fiz o update,
apareceu logo um pop-up do antivírus a dizer: atenção que há coisas que não vão funcionar bem nesta versão do Windows. E acho que dizia tipo: convém ter a versão mais recente do Windows 10. Opa, a mensagem deu a entender que ele pensava que eu tinha um sistema operativo mais antigo. E de facto houve situações depois, atualmente desinstalei, houve situações onde o antivírus se mantinha supostamente a correr, eu conseguia abrir o programa, mas no Windows Defender ele não reconhecia o outro antivírus. O Windows Defender funcionava normalmente, ou seja, dava a entender que estavam os dois a trabalhar em simultâneo e que não é suposto naturalmente. Portanto, aí, se tu és daquelas pessoas que acham que o antivírus é importante, que a opinião difere aí, e realmente há vantagens e desvantagens, mas não interessa, não quero entrar por aí, é uma coisa que tens de ter muito cuidado, ok? Se para ti for importante, cuidado em instalar o Windows no PC, se for o teu PC principal, porque ou muito me engana ou eles atrofiam-se um ao outro. Outra coisa bizarra, parei de saber os jogos da Microsoft. O que é que eu tenho? Eu tenho o Forza Horizon 3. Não é? Eu atualmente não tenho o Game Pass. Não é o 4, é o 3, tenho o 3. E fui instalar o 3. Na loja, na nova loja da Microsoft, isto está bugado. Isto aqui, ok? Eu como tinha alguns DLCs, do Horizon 3, ele dava-me esta mensagem: pacote, não sei o quê, não funciona neste dispositivo, que dava-me nos DLCs todos. E quando eu carregava em ir para a aplicação Xbox, ele dizia que não é compatível com a versão do Windows. O que é certo é que eu experimentei e já agora vou instalar a porcaria do jogo. Nunca mais instalei, sei lá, há muito tempo. Instalei o jogo e os DLCs funcionam. Então, na prática, jogos UWP, o único que eu experimentei, ele diz que pode não funcionar, mas funciona. E coisas bizarras, eu acho que não me deparei com mais nada.